Olá, pessoal. Deixe eu aqui só ajeitar meus negócios. Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui no intervalo. Agora vamos para a palestra de Anicele, maravilhosa Anicele. Se você é de Recife, provavelmente você já viu alguma das palestras dela. Oi, Anne. Anne é formada em análise e desenvolvimento de sistemas e trabalha atualmente na Escola de Dados da PUC Knowledge Brasil, com apoio pedagógico. Parabéns, Anne, pelo trabalho. Enquanto pessoa em tecnologia, ela sempre gosta muito de unir conhecimento técnico e aplicado no impacto social. Ela vai apresentar a palestra. É, Desculpa, Anne, pelas confusões aqui. Você Tudo bem. O mil coisas aqui, o computador não tá pegando direito. A Anne vai apresentar uma palestra muito legal agora. O palco é seu, Anne. Valeu, Fernanda, obrigada. Para mim está sendo massa estar aqui sendo apresentada por Fernanda. Tem uma palestra dela que eu sou super fã, assim, enfim, Fernanda maravilhosa. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Anicele, como bem já fui apresentada, mesmo embora eu tenha um slide para me apresentar, acho que eu nem preciso falar nada nele, porque Fernanda me apresentou muito bem, com algumas pitadas de exagero. Mas eu estou feliz de estar aqui participando do IDES. Eu nunca fui, não, sempre aconteceu alguma coisa para eu ir num evento do IDES presencial, o IDES Recife presencial. E aí agora eu estou aqui, deixa eu só ajeitar o meu cronômetro, porque eu falo muito. É, e agora eu estou aqui participando e eu espero que dê certo, porque como eu estava falando com as meninas uns minutos atrás aqui no back, faz mais de um ano que eu não falo em lugar nenhum, então eu estou extremamente nervosa, como se eu estivesse fazendo uma palestra pela primeira vez. Além de estar falando de um projeto que é super embrionário, assim, bem iniciante, bem no início da caminhada. Então, está sendo várias primeiras vezes aqui acontecendo, mas eu espero que dê tudo certo. Deixa eu passar aqui o slide. Esqueci de me apresentar. Eu sou uma mulher negra. Até o slide vai ajudar. Eu sou Anicele, conhecida como Anne, moro aqui em Pernambuco. Eu sou uma mulher negra, eu estou vestindo uma blusa amarela, eu estou de óculos, meu cabelo crespo está solto e com um fone de ouvido por cima, então meio que solto, preso com fone de ouvido. Aqui atrás tem um instrumento musical, um ukulele, acho que tá. Aqui atrás tá meio louco eu sinalizar com as mãos, mas enfim, tem um instrumento musical, tem lá no fundo tem uma placa em alusão ao Marielle Franco, tem alguns bichinhos, enfim. E é isso. Na minha bio aqui, que eu escrevi algumas coisinhas, tem o que Fernanda já falou, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu estou atualmente como apoio técnico na Escola de Dados, que é um projeto da Open Knowledge Brasil. E eu sou host no podcast The Bookcast, que é um podcast que eu criei e ele está, se você for lá ouvir, ele está parado, mas a ideia dele é comentar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu queria comentar ou conversar sobre as coisas que eu leio, e aí eu pensei sobre isso, sobre fazer um podcast que eu pudesse resumir os livros que eu leio e ficar conversando para quem quer que queira ouvir. Então, e no momento ele está parado, mas ele existe. E eu estou vivendo, como eu coloquei, eu estou vivendo o melhor dos dois mundos, que é exatas e humanas. Eu sempre fui de exatas, mas sempre tive os dois pés em humanas. Então, em algum momento da minha vida, que é o momento que eu estou agora, eu consegui unir as duas coisas, que era uma coisa que eu queria sempre fazer. E aí eu estou vivendo isso, essa coisa de união. E o projeto é um pouquinho sobre isso também. Eu sempre fui uma pessoa, acho que na apresentação que Fernanda fez, eu sempre fui não na apresentação que Fernanda fez, mas numa apresentação que tinha da minha bio no IDES, nas redes sociais, uma pessoa que gosta de unir tecnologia com contexto social. Então, eu sempre fui uma pessoa no IDES, evento de tecnologia, que sempre falava sobre isso, sempre trazendo alguma coisa de reflexão. Eu gosto mais de falar sobre essas coisas reflexivas ou assuntos que levem à reflexão do que fazer palestras técnicas. E entendo a importância das duas, é só uma questão de gosto mesmo e de me sentir mais confortável nesse lugar. E esse projeto, ele vem a partir disso, dessa minha vontade, desse meu pensamento.
São poucos slides, então talvez eu termine antes do tempo que está proposto para mim, ou talvez eu fale muito. Então, e também falo muito rápido. Eu espero que todo mundo consiga entender o que eu estiver falando. O guia do que a gente vai tratar hoje são 4 pontos, ou talvez 3, porque é a conclusão, né, de tudo de todos os outros 3, que é porque o projeto, o objetivo, o que é porque o projeto, o que é o projeto, o objetivo e a conclusão. E aí, por que esse projeto? Eu acho que eu sempre uso essa frase de Emicida para tudo. E esse projeto ele parte da minha reflexão sobre isso. Eu gosto muito do Emicida, e todo mundo que já me ouviu falar em algum lugar vai sempre, ou já ouviu eu citando essa frase, ou já ouviu eu citando várias coisas do Emicida. Enfim, Emicida eu gosto demais. Escuta Emicida. E aí, essa é da música Levante e Anda, que é uma música, inclusive. Ah, não dá pra ver aí não, mas tem um quadro aqui do meu lado que tem o trecho dessa música que fala esse trecho: jamais volte para a sua quebrada de mãos e mentes vazias. E aí eu sempre refleti sobre isso. Eu moro na região metropolitana do Recife, num lugar chamado Ipojuca. E talvez você não conheça a Ipojuca pelo nome Ipojuca, mas você conhece uma das praias mais famosas do estado, pelo menos, que é Porto de Galinhas. E aí eu moro nessa região, que é uma região litorânea. E para mim, como por ser uma pessoa que sempre gostou da tecnologia, até aquele ponto não entendia a tecnologia como uma profissão, era muito difícil olhar para a tecnologia como profissão, porque aqui é uma região litorânea, então tinha mais esses tipos de trabalho para oferecer. E Pojuca é um espaço. Eu precisava sair daqui para conseguir todas as minhas capacitações na área de tecnologia num centro, que é a região do Recife, né? Que é onde tem o Porto Digital e todos os polos de empresas de informática. E Pojuca sempre foi uma das principais arrecadações do Estado por conta do complexo portuário de Suape. E aí eu sempre fui muito agoniada com essa situação, com essa informação, com todo esse contexto, porque por mais que fosse uma cidade que tem muito dinheiro, que tem muito dinheiro para fazer investimentos internos, eu sempre via aquele contexto de reprodução. Mudavam-se os políticos, mas sempre existia o contexto de reprodução da velha política, sem nenhum investimento. O maior investimento já feito aqui são praças. E quem mora em cidades pequenas sabem que essa é a realidade, o tempo todo, só mais do mesmo, o tempo todo, e nada novo. E eu tinha muita, não vou dizer tristeza, mas sei lá, uma pitada de revolta em ver. Eu moro num bairro que é considerado um dos bairros mais pobres, que se chama Camela, e aí, além de não existir uma aplicação de dinheiro no município todo, no meu bairro era o que menos tinha aplicabilidade. E eu vejo que a gente tem um potencial muito grande, mas a gente não era lido como isso. E eu pensava, e a partir dessa música de Emicida, de Jamais Volto para Sua Mente Passou a Quebrada de Mãe Mente Vazia, eu sempre pensava nesse contexto. Eu estou estudando, eu estou aprendendo as coisas, mas de que maneira eu posso voltar e fazer essa aplicabilidade aonde eu moro? Porque eu sempre morei aqui. Por mais que existe uma dificuldade de procurar coisas, capacitação e outras coisas, claro que com o advento da pandemia, infelizmente com o advento da pandemia também, essas coisas se facilitaram, mas nunca foi tão simples assim. Eita, apertei aqui sem querer, peraí, vou voltar tudo. Então, acho que passei. Aqui. E aí sempre foi complicado essa situação. Então eu pensei, de que maneira eu posso fazer essa aplicação? Então esse projeto nasce do contexto de eu estudo e eu preciso aplicar alguma coisa, porque todo mundo que estuda coisas na área de tecnologia sempre escuta isso. Quem está começando na área de tecnologia sempre escuta isso. A melhor maneira de você aprender é você aplicando em alguma coisa. E aí, eu sempre pensava de que maneira eu posso fazer essa aplicação de aprendizado em uma coisa que sirva para a minha comunidade, uma coisa que seja palpável para a minha comunidade. E fui modelando isso. Em 2020, com o advento da pandemia, eu decidi que, por N fatores, e principalmente por saúde mental, eu decidi que eu não queria falar em lugar nenhum. E eu tinha feito essa palestra para falar em um evento no final do ano passado, mas eu não consegui, porque era muito difícil lidar com tudo, e eu acho que todo mundo passou por essa etapa, e está passando por essa etapa de lidar com esse processo que a gente está.
E aí eu decidi que eu ia estudar. E até aquele momento eu não tinha me encontrado ainda na área de tecnologia, por mais que eu já venha estudando há bastante tempo. E eu acho que isso leva a pensar que nunca é tarde, sabe? Se você está numa área e você não entende que não se encontra naquele lugar, nunca é tarde de você fazer novos experimentos. E aí eu fiz isso, eu decidi que eu ia estudar, e foi quando eu conheci a escola de dados, que é onde eu trabalho hoje. Naquele momento eu conheci através acho que todo mundo conhece aqui, Nina da Hora, e ela me falou de uma bolsa de estudos para um curso de dados. E é um curso que tem lá chamado Dados 360. E aí foi o primeiro curso que eu fiz. E era um curso que me dava um panorama do que era dados e aquela coisa toda. Eu já tinha tido um contato com análise de dados lá atrás, em 2018, num workshop de Fernando Massanuri. Só que ali eu tive o contato, aquela coisa, e se passou. E aí, volto em 2020, fazendo esse curso. E foi um curso que me fez perceber que eu posso usar as duas coisas que eu gosto de uma maneira, fazer uma fusão das duas coisas que eu gosto, que é usar a tecnologia e usar as áreas sociais, porque é um curso mais voltado para a área de comunicação. E eu gosto muito da área de comunicação. O jornalismo foi uma das minhas opções na hora que eu estava escolhendo coisas para estudar. E aí aquilo foi super, meus olhinhos brilharam. E a partir dali eu comecei fazendo outros estudos, vendo melhor como eram as coisas de dados, e aí foi quando começou a se maturar o projeto. Acho que já consigo passar o slide aqui para outra opção. O objetivo. Então, ainda continuando sobre essa questão, tem aí um GIF do fogo no parquinho, porque é mais ou menos isso. Como eu falei anteriormente, o meu município é um município que, por ser uma das principais arrecadações do Estado, todo mundo quer fazer alguma coisa aqui, quer ser político aqui, porque ganha muito bem, paga muito bem, aquela coisa toda. Consequentemente, a gente vai ver muitas coisas, como é que as pessoas falam? Muitos escândalos políticos. Tem vários, que roubou, que caixa dois, que não sei o que, não sei o que. E a gente não tem um site que tenha dados sobre isso. A gente tem o site da prefeitura, que tem aqueles dados da transparência, aqueles dados comuns da transparência, etc. Mas tem muita coisa que está atrasada, tem muita coisa que não está atualizada, tem muita coisa que não faz nem mais sentido estar ali. Mas a gente não tem outros dados. E o único veículo que a gente tem informativo local é um veículo que traz informações corriqueiras, tipo, alguém assaltou, aí fulaninho assaltou e fulaninho foi preso, ou então alguém morreu, fulaninho foi morto, não sei o quê. Não traz uma reportagem mais preparada, não traz uma coisa, não faz um preparo melhor de informação. E aí isso me incomodava muito, porque eu queria saber outras coisas, além das coisas que estavam sendo passadas para mim. Além de que os formativos da universidade, da prefeitura, são informativos que não me informavam bem, era muito jogado. E com esse advento da Covid, a gente precisava saber como era que as coisas estavam acontecendo, mas as informações eram muito ruins nesse contexto. E aí eu pensei que, por ter toda essa coisa, todo esse escândalo, toda essa coisa que acontece, certamente se eu começasse a mexer com essas coisas, começasse a tentar encontrar dados, começasse a tentar abrir dados, que é um dos objetivos do projeto, que é abrir os dados que não existem abertos, solicitar dados sobre as mais diversas coisas do município, eu estaria colocando fogo em um parquinho e estaria procurando problemas para mim. Mas aí resolvi encarar. Mesmo, embora, como eu disse a vocês, ainda é uma coisa muito no início, ainda tem muito a se fazer. Atualmente, as coisas que eu tenho pego dos dados são dados sobre a Covid, mas tem um monte de coisa assim que tem na minha linha de planejamento. Porém, no projeto só tem eu trabalhando. Para não dizer que só tem eu convidei algumas pessoas. Tem uma menina que me ajuda e fica fazendo as artes e postando as artes no Instagram, mas ainda só tem eu, então as coisas andam bem lentamente, porque eu preciso ter tempo, aquela coisa do velho negócio do tempo, né? E como eu tinha esse cômodo de que eu queria saber mais notícias, eu fui para uma frase de Toni Morrison, não sei se vocês conhecem, uma grande autora negra, que se chama Toni Morrison. Quem não conhecer, leia alguma coisa dela. E ela falava que se você não leu ainda um livro que lhe agrade, escreva um.
É mais ou menos isso, parafraseando, né? Mais ou menos isso que ela falou. E aí eu sempre penso sobre isso. Se eu estou tendo problemáticas em alguma situação, e então, por que não resolver aquela situação? Claro que se eu tiver como resolver aquilo. Mesmo que de maneira mais simples. E aí, deixa eu passar aqui. E aí, o que é o projeto? Quando eu falo sobre essa questão de mesmo de maneira mais simples, eu falo sobre, eu trago a teoria da barata e da bazuca, que é uma teoria de um grande jornalista chamado Marcelo Soares. Eu não sei se vocês conhecem, mas sigam ele no Telegram, no Twitter. Ele faz várias coisas assim com dados. É uma das pessoas assim percursoras a trabalhar com jornalismo de dados e SQL. E, enfim, vale a pena seguir ele. E aí ele conta que sempre que ele precisar resolver um problema, ele vai para a teoria da barata. Tem uma barata, que teoria é essa? Tem uma barata na parede. Se você for falar com grandes especialistas, ele vai dizer que precisa resolver, precisa matar aquela barata fazendo várias coisas, e porque ele tem especialistas têm uma gama enorme de técnica, então ele vai apresentar várias instrumentalização para tentar resolver o problema daquela barata ali, tirar aquele inseto dali. Se você for perguntar a uma pessoa comum, tipo eu, a primeira coisa que vem na minha cabeça é pegar, e aí eu tô usando essa coisa da divina na minha cabeça porque eu não tenho medo de barata. Então eu vou pegar a minha sandália e vou matar uma barata, que é o que comumente eu faço. E aí, quando eu trago essa ideia do projeto, é o seguinte: como eu fiz essa transição de ir para o mundo dos dados agora, tem muita coisa que eu não sei. Tem um monte de coisa, tipo, Érica, que passou antes de mim, estava falando um monte de coisa maravilhosamente bem, maravilhosamente explicado. Tem um monte de coisa que Érica falou que eu fiquei, certo, não sei ainda sobre isso. E porque ela é uma profissional, uma profissional da área, uma estatística e tal, né, nesse contexto todo e tal. E eu não sei, um monte de coisa. E aí, se eu esperasse para saber tudo que eu preciso saber para poder montar um projeto, para ter um back totalmente estruturado, tipo os projetos que, por exemplo, tem lá na OK, quem não conhece os projetos da OK, passe lá. Tem um querido diário que está se andando agora, tá nesse processo de avanço dele, tem um Serenata de Amor, tem vários projetos, passem lá, quem não conhece. E aí, se eu fosse esperar um momento para fazer um back mais estruturado, fazer um monte de coisa mais estruturada, eu ia demorar pra caramba, assim, para fazer as coisas. Sei lá, aprender um Secan da vida. Secan é um repositório de um catálogo de dados, que é onde você monta uma estrutura para ficar armazenando os dados de alguma coisa, de coleta que você faz. Se eu fosse aprender isso para poder armazenar os dados que eu fosse levantando sobre qualquer coisa, eu ia demorar para caramba e nunca ia fazer. Às vezes, além do fato de que isso requer investimento, né? Às vezes, em algumas situações, é bom você fazer isso, mas em outras situações, por que você não começar com o que você tem e vai seguindo? Então, por que você não começar com a chinela para matar a barata e depois você vai pegando um inseticida, depois você vai pegando outras coisas mais, enfim, sabe? Então, nesse projeto, esse painel de monitoramento, que ainda está totalmente em construção aí, eu fiz isso bem por cima, assim, para já você ter como ter uma noção, assim, diariamente conseguir ver. Tá faltando uns filtros para você ver dias anteriores, para você ter uma noção de quantidade de casos, porque tudo era apresentado pela prefeitura apresentado pela prefeitura de maneira estática e a gente não tem periodiciosidade nisso, dessas informações serem mostradas diariamente. Tem semanas que é diariamente, tem semanas que a gente não tem informação, ninguém sabe o que é que está acontecendo, sabe? E aí eu já tinha tentado fazer isso no final do ano passado e não estava conseguindo coletar esses dados pelas vias normais, né? De você pegar os dados que estão disponíveis pelo Estado, ou então disponíveis pelo país. Enfim, os dados que estão disponíveis pela Covid, que você vê em vários lugares, toda vez que eu fazia uma limpeza dos dados, que eu organizava os dados, dava erro, porque tem uma amiga que trabalha na área de epidemiologia e eu sempre tentava ver se os dados e as coisas que eu tinha feito se estava juntando com o que era de fato a realidade. Eu sempre tinha essa conversa com ela para entender melhor.
Eu acho que é uma coisa importante. Você precisa ter esse link com outras áreas, né? E como eu trabalhei um tempo na área de saúde, mas não era na área de epidemiologia, eu não sabia. Além do fato de eu trabalhei na área de saúde, mas eu não sou de saúde. E aí eu tinha sempre essa conversa para entender os dados, para entender como era tudo isso. E não, os dados mudavam o tempo todo. Ela me explicou que era assim, porque estava o tempo todo mudando as nomenclaturas, enfim, foi muito louco. Aí eu abandonei isso e esse ano eu decidi que eu ia coletar os dados manualmente. E aí o banco de dados que eu montei para fazer esse painel aí, é o banco de dados que eu uso, ele é coletado diariamente a partir dos boletins epidemiológicos que o Estado lança. Nesse painel tem um link que dá lá. Mas se você botar Boletim Epidemiológico de Pernambuco, todo dia é lançado o boletim epidemiológico. E aí esse boletim, ela tinha me falado que os dados certos são os dados que vêm nesse boletim, porque todo dia cada secretaria de cada município entrega para eles fazerem esse boletim. E eu fiz, beleza, vou ter um trabalho para pegar os dados do ano todinho que passou, mas em algum momento eu vou terminar. E aí foi o que eu fiz. Coletei em PDF, todo dia coletando em PDF e tal. Enfim, hoje em dia já consigo, já tá tudo ok. Já consigo fazer diário. Mas o que eu quero trazer para aqui é isso, de que se a gente for esperar para... Você pode trabalhar com dados de várias maneiras. Você pode... E esse trabalho que eu estou fazendo agora tem outras etapas. Eu não vou só ficar falando de Covid, até porque em algum momento o assunto Covid ele vai se estabilizar. E assim, eu espero, por favor. Mas tem um monte de outra coisa que eu quero falar sobre o meu município que me deixa com raiva por não ter dados liberados sobre as coisas, que ainda tem as coisas de maneira muito arcaica. Para você ter noção, eu me formei em análise de desenvolvimento de sistemas, vai fazer uns 5, 6 anos, mais ou menos. E só essa semana foi que veio ter o primeiro curso de programação no município. E achei até irônico, porque eu ia falar sobre as questões do município e aí tá rolando as inscrições para esse curso e de lógica e programação. E aí eu fico pensando o quanto de atraso, sabe? E é como se e as pessoas que vêm de fora olham para a gente como se a gente não entendesse não entendesse sobre política, não entendesse sobre as questões que permeiam, mas são imensas questões que tem aqui. Voltando para a questão do projeto, eu acho que já dá até para eu clicar aqui na conclusão. É a conclusão. É a conclusão. O ponto principal que eu queria trazer com essa ideia do projeto é isso, de que você não precisa esperar saber sobre, dependendo do que você queira fazer, né? Você não precisa esperar saber sobre estatística, você não precisa esperar saber sobre um monte de coisa para poder fazer. Dá para você fazer de maneira simples e ir melhorando à medida que você vai estudando, sabe? E é um bom caminho para você se impulsionar a estudar mais. Nessa conclusão, eu trouxe a citação do meu livro preferido, meu livro de cabeceira, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, do Tarcísio Silva, disponível para download, quem quiser comprar também. E na página 264 é o último capítulo, que é um dos capítulos que eu acho assim mais maravilhosos, que fala sobre pessoas que saíram de seus países para poder estudar em outro porque não tinha capacitação naquele lugar, capacitação tecnológica naquele lugar. E aí tem uma parte do artigo que ele fala que se pergunta em que momento você pensou em voltar e voltar para morar no seu país local depois que você saiu. E a pessoa responde que desde que estava arrumando as malas. E é muito pensamento tipo, sempre foi o meu pensamento. Por mais que eu saísse, eu sempre quis voltar e tentar fazer alguma mudança, tentar fazer alguma coisa para cá. Ainda que isso seja um pensamento que parece muito utópico, mas vale a pena você gastar o seu tempo tentando investir em um lugar que lhe deu muita coisa, porque eu cresci aqui, sabe? Então tem muita coisa, tem muita raiz minha aqui, tem muita coisa que de certa forma eu devo a esse lugar.
E aí essa citação que eu trouxe do S. Randolph, que eu não sei quem é essa pessoa, mas é uma pessoa que estava participando do artigo, não é o autor do artigo, é uma pessoa que foi citada lá, que falava: você aprecia uma cultura diferente, uma maneira diferente de fazer as coisas. Portanto, quando você volta para Gana, porque é um artigo de pessoas que estavam saindo de Gana para se profissionalizar fora, ver tudo o que é feito sobre uma luz diferente ou começa a pensar em soluções. E é assim que as coisas têm sido feitas. Ou seja, quando você volta, você vê que as coisas estão diferentes, mas que ainda não está. A partir de todo o conhecimento que você teve, aquilo pode ser melhorado. E aí é sempre o meu pensamento quando eu olho para esse projeto. Como eu disse, é um projeto que só tem eu. Então, quem quiser estar aí aberto, quem quiser vir desbravar abrir novos dados, como diz o Turicas, quem quiser vir me ajudar a abrir novos dados, a montar um repositório e etc. Está super aberto. E é isso, pessoal. O que eu queria passar era isso. Se vocês pegaram a principal mensagem, que não deixe para fazer as coisas quando você estiver super preparado, então já valeu, porque era isso que eu queria trazer. O projeto em si, ele vai continuar andando, eu espero, né? Ele está andando, ele está muito no começo, tem um monte de coisas para serem feitas, mas o ponto principal é sempre pensar que são caminhos, sabe? São etapas. E você nunca vai estar 100% preparado para fazer nada, nem 100% preparado para uma vaga, nem 100% preparado para construir um projeto que você pense, nem nada. Esse projeto, o back dele é um Google Sheets e o front dele é o Data Studio. Então, assim, coisas super basiquinhas que vão ser aperfeiçoados. Quem sabe no futuro eu não crio um raspador que possa fazer essa leitura dos PDFs, eu não preciso fazer manualmente. No futuro eu possa fazer levantar outros dados e aí eu conseguir fazer cruzamentos e tal, enfim, no futuro. Hoje o que eu tenho é um chinelo para resolver esse problema e aí eu estou resolvendo com o chinelo que eu tenho. E é isso. E por último, e não menos importante dessa apresentação, em memória de Caroline Dantas. Não sei se vocês conhecem, não sei se as pessoas conhecem, mas Caroline Dantas foi uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer em 2018. Ela faleceu recentemente, semana passada, não foi de Covid. E foi uma perda muito, como diz uma pessoa que eu conheço, abrupta. E, enfim, uma coisa que dói muito. Foi muito difícil conseguir construir essa palestra, foi muito difícil estar falando aqui, porque ainda é um sentimento que eu tenho, mas foi uma perda para a área de tecnologia, foi uma perda para a área de dados, foi uma perda para, sabe, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então, eu queria dedicar essa palestra a ela, que, enfim, muito obrigada por ter conhecido e por ter passado pela minha vida. E o último slide não cair, foi. Obrigada, pessoal. Como eu sempre digo, se você quiser me seguir, não é seguro. E estou por aí nas redes sociais. No Instagram é meu nome, Anicele Santos, que eu atualizo quase nunca, pois cansada de redes sociais. E no Twitter é Suriane. Estou sempre falando alguma coisa lá, alguma besteira, porque o Twitter é feito para isso. Então, se você espera que eu esteja lá falando coisas técnicas, ou se você espera que eu esteja lá falando coisas mais sérias, não é um Twitter para isso. Mas de vez em quando eu sempre estou retweetando o povo que fala coisa séria e com sentido, claro. E é isso. Quem quiser me seguir, tá aí as redes sociais. Valeu, meninas. Muito obrigada por tudo. Quem tiver alguma pergunta, joga aí nos comentários. Se ninguém tiver uma pergunta, é isso. Valeu. Espero que tenham entendido tudo que eu quis passar. Obrigada, Anne. Foi maravilhosa. Sinto muito pela sua perda. Tá? E foi maravilhosa a palestra. Teve bastante comentário aí. O ponto que você levantou aí de não esperar estar pronto, né, para começar, é bem importante. A gente quer saber de tudo, mas não precisa para dar o primeiro passo. O comentário do Wellington. Aí já vai aplicar o que você fez na cidade dele, né? Que ele vai morar no interior. Então, já inspirou alguém, eu acho que já valeu. Vamos junto. Toma 5, Wellington. Que massa, que bom. Comentário da Vanessa também. Maravilhosa a sua iniciativa. E o pensamento de várias etapas de sucesso. Para fazer grandes ações, a gente precisa dar o primeiro passo.
verdade. Parabéns. E eu acho que o primeiro passo é o mais complicado de todos, porque tem um monte de coisas envolvidas, assim. E uma das primeiras coisas, uma das principais coisas que eu pensava era que alguém ia fazer alguma treta assim comigo, porque como eu disse, realmente aqui tem uma briga séria, política, aquela coisa toda de dar até morte em algumas situações. Então eu pensava, vou mexer nesse parquinho aqui, mas vai dar treta. Só que assim, tô mexendo. E depois a gente vê. A Havana aqui falando que seria interessante informar essa demanda por formação na área de TI em Pojuca para o pessoal do IFPE, que tem um campus lá, né? E aí eles conseguem fazer um estudo de viabilidade para criar um curso na área lá dentro do IFPE, de Pojuca. Então, o que acontece nos cursos do IFPE é que os cursos, eles são diretamente relacionados com cada área. Por exemplo, no IFPE do Recife, tem curso para tecnologia. O daqui não tem, mas aqui tem vários cursos relacionados ao complexo portuário. Ele é bem focado no complexo portuário. Então, até porque tem a questão do estágio. E aí precisa fazer essa viabilidade de estágio. Então, uma pessoa sair de Pojuca para estagiar no Recife, tem toda uma complicação envolvida, porque você está estagiando e está estudando. E aí são 3 horas de diferença para você sair daqui para poder ter 3 horas indo, 3 horas voltando. Não é só 3 horas nos dois sentidos, não. E aí eu acho, e aí é só um achismo mesmo, que a aplicabilidade... Porque eu me fazia essa pergunta, por que aqui não tem um curso de tecnologia aqui no IFPE? O IFPE, por si só, não tem cursos. E aí eu entendi que era isso, que essa dificuldade, existe essa dificuldade de, beleza, a galera vai estudar, mas aqui não tem um campo para o pessoal estar trabalhando, vai ter que sair daqui e ir para outro lugar. E a ideia do IF é que você gere pessoas que gerem lucro para aquele lugar onde ele está. Mas é uma boa ideia, eu espero que seja, como eu disse, né, já fazem 6 anos, e essa semana começou uma empresa a prestar cursos de tecnologia, de lógica de informática, né, lógica de programação. Então, tá vindo, vem aí, né? Já é um começo, né? Estou aqui, viva já é um começo, exatamente. Show. Tem mais um comentário aqui, parabéns pelo speech. Nossa, poliglota. Qual a utilidade prática que você está dando a esse projeto ou qual o impacto que pretende originar no seu município? Então, agora, com essa coisa de estar iniciando com cursos de tecnologia, porque eu sei que existem pessoas que fazem cursos de tecnologia no município, mas são pessoas que estão pensando em outras coisas, não numa questão social. E aí aqui eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que pensam de outra maneira, não. O meu objetivo é tentar reunir essas pessoas e a gente ver se a gente consegue criar alguma coisa que possa fazer uma movimentação. Além disso, tentar fazer com que a prefeitura, eu queria não trabalhar como se tivesse com uma arma apontada o tempo todo para a prefeitura. Eu queria ser uma pessoa que fosse parceira nesse sentido, totalmente no contexto não partidário, mas uma pessoa que fosse parceira nesse sentido de fazer com que eles vissem a importância de disponibilizar os nossos dados, né, que são nossos, isso é super importante, disponibilizar os dados, o quanto os dados podem guiar para ser criada uma política efetiva dentro do município, ao invés de você ficar pensando aleatoriamente eu acho que aqui seja importante ter isso, os dados podem trazer respostas que podem trazer soluções para políticas públicas mais eficientes. E aí o meu objetivo é esse, de alguma maneira conseguir trazer eu acho que trazer a palavra educar essas pessoas nesse sentido seja aparente ser muito, muito ruim. Mas de alguma maneira, fazer sensibilizar, era essa palavra que eu queria. Sensibilizar as pessoas a pensar que existe um caminho que pode trazer melhorias, ao invés de trabalhar em cima de achismos e de mais do mesmo. É bem por aí. Para finalizar, a gente tem uma pergunta de Ana Cecília, se o projeto tem algum repositório público. Não, ele está totalmente nesses 2 espaços que eu disse, não tem repositório público, não está em canto nenhum, eu tô só, como eu falei, só tem eu, então eu tenho que ficar vendo as etapas, as coisas, assim, eu chamei um amigo da área de jornalismo para estar noticiando sobre as coisas e tal, sendo que a galera também não tem tempo, e aí
eu para coletar os dados, eu para organizar as coisas do painel, eu para pensar uma maneira que seja simples, porque também um dos meus pensamentos é que as coisas não sejam tão complexas, sabe? Que eu faça as coisas de maneira que qualquer pessoa, bem, mais ou menos na ideia daquilo, sua avó entende sua avó entende o seu TCC, tem uma piada dessa no Twitter, e aí é mais ou menos essa ideia, por isso o nome fala para geral, porque eu quero que as pessoas consigam comentar sobre aquilo, as pessoas consigam fazer um download sem ter dificuldade, as pessoas consigam ter acesso em plataformas que sejam simples o suficiente para que elas não tenham a desculpa de dizer, eu queria fazer isso, mas eu não tenho uma leitura técnica suficiente para isso. Isso é mais um povo de TI. Isso é mais para tal coisa. Aí, hoje em dia, a gente não tem mais o povo de TI. A gente tem todo mundo tendo que ter uma linguagem tecnológica a ponto de saber se virar no mínimo ali. O advento da pandemia fez isso, né? Fez com que forçou as pessoas a terem uma leitura tecnológica. Então, que não está em nenhum repositório porque ainda não consegui fazer isso, mas eu pretendo fazer em breve, em algum momento dessa vida. Perfeito. Eu queria chamar a Nanda aqui. Nanda queria falar um pouquinho também sobre Carol. Olá. Oi, Anne, obrigada pela palestra. Não deu para a gente perguntar tudo, tem alguns outros comentários aqui muito legais no chat, depois para tu ver para complementar o teu projeto. Muito massa mesmo. Tá bom. E se precisar também de ajuda, também estou aí para complementar. Eu vim só para poder também endossar aqui que o Iris também lamenta a perda da Carol. Também tive um pouco contato com ela, tanto todas as comunidades que ela participava, todos os projetos também lamentam bastante. Perdemos essa força. Obrigada, Anne, pela palestra novamente. Nada, obrigada a vocês, foi um prazer. Prazer também, saudade de se ver presencial. Sim, menina. Ora vem a vacina logo. Sim.